Então tá. Então vamos lá. É brincadeira, a gente só está falando bobagem. Bobagem não, a coisa da conexão é séria. Eu que estava falando bobagem antes. Então, antes de começar, eu quero insistir, né, que nessas aulas sobre interpretação dos sonhos do Freud, mesmo depois, né, além do princípio do prazer e sonho traumático do Ferenczi, a gente vai fazer uma leitura muito rente ao texto. Eu quero insistir nisso porque, dado o fato que nós não somos aqui psicanalistas, então eu acho que a gente tem que fazer essa leitura rente ao texto para poder se apropriar bem, pelo menos, dos conceitos, né? E na aula passada, a gente terminou com uma questão metodológica, né, que era a seguinte: o Freud, né, a gente viu isso durante a aula, esclarece que, quer dizer, a gente viu na aula passada que nós nunca analisamos o sonho, né, os analistas nunca analisam o sonho, mas analisam uma narração desse sonho, né? O que é analisado é o sonho narrado, né? Quer dizer, metodologicamente, esclarece Freud, nós não interpretamos os sonhos em si, mas os relatos dos sonhadores e das sonhadoras sobre os sonhos que sonharam. E a gente comentou também na aula passada que, se trata de um relato, esse relato jamais é uma reprodução fiel do sonho. E por quê? Porque uma vez que aquilo que nós recordamos do sonho, diz o Freud, é mutilado pela infidelidade da nossa memória. Então, a nossa memória se mostra incapaz de conservar o sonho em sua totalidade. Então, nossa memória nos trai. E aí foi feita a pergunta: bom, mas isso representa algum problema, né, para o Freud, por exemplo? Isso seria um problema? Não interpretar os sonhos em si, mas o que os sonhadores e as sonhadoras relatam sobre os sonhos? Para o Freud não há problema. Para o Freud isso não é problema. Então, o Freud e seus comentadores vão dizer o seguinte: quando que começa a rigor a interpretação do sonho? A interpretação dos sonhos começa a partir das associações livres que o próprio sonhador ou que a própria sonhadora produz a respeito do sonho. Então, mais uma vez, a gente retoma a ideia do sonho como significante. Lembra que a gente viu na aula passada, né, a diferença entre significante e o significado, né? Então, a gente, mais uma vez, retorna a ideia do sonho como uma espécie de significante, cujo significado se define a partir das múltiplas associações possíveis dos símbolos oníricos. Dependendo de como o sonhador e a sonhadora faz a associação, a interpretação varia. Então, não existe uma interpretação fixa do sonho, uma interpretação totalizante do sonho, definitiva do sonho. A interpretação depende das associações que o próprio sonhador e a própria sonhadora realizam. Então, o pressuposto freudiano é o seguinte: quem fala isso é o Garcia Rosa. Deixa eu colocar de novo o nome dele aqui. Eu citei bastante na aula passada e hoje eu vou citar de novo, tá? O Garcia Rosa vai dizer o seguinte: que o pressuposto freudiano é que a pessoa que sonha sabe o significado do seu sonho. Ela apenas não sabe que sabe. Tá? Então, segundo o Luiz Garcia Rosa, o pressuposto freudiano é que a pessoa que sonha sabe o significado do seu sonho. Apenas não sabe que sabe. E isso ocorre por quê? Porque a pessoa não sabe que sabe. Porque a censura impede a pessoa de saber. Lembra que o sonho ele é atravessado, digamos, por essa tensão da realização de um desejo e a censura em relação a esse desejo, né? Então, mais uma vez, porque isso é importante, o pressuposto freudiano, segundo o Garcia Rosa, é de que a pessoa que sonha sabe o significado do seu sonho, apenas não sabe que sabe. E ela não sabe que sabe porque a censura a impede de saber. Então, a interpretação tem como objetivo produzir a inteligibilidade do sentido oculto do sonho. Melhor seria dizer produzir a inteligibilidade dos sentidos ocultos do sonho, porque não há um sentido só.
Porque, repito, o sentido varia conforme variam as associações. Até aí tudo bem? Bom, me parece que a interpretação sociológica do sonho cumpriria com o mesmo objetivo, qual seja, produzir a inteligibilidade dos sentidos ocultos do sonho, mas produz essa inteligibilidade a partir de uma outra perspectiva, que é a perspectiva sociológica, não é a psicanalítica. Né? É como se encarássemos o objetivo da interpretação, né, o sonho, como multidimensional. E nós, cientistas sociais, nos ocuparíamos de uma dessas dimensões, que é a dimensão social do sonho. Porque há uma dimensão social desse sonho, inclusive admitida pelo próprio Freud. Né? Então, a interpretação sociológica do sonho, repito, ela cumpriria com o mesmo objetivo, qual seja produzir a inteligibilidade dos sentidos ocultos do sonho. Mas essa inteligibilidade é produzida a partir de uma outra perspectiva que não a psicanalítica, mas de uma perspectiva sociológica. Isso significa dizer o quê? Que a gente pode tomar o sonho como um objeto de interpretação multidimensional. E nós, cientistas sociais, nos ocuparíamos de uma dessas dimensões do sonho, que é a sua dimensão social, que inclusive o próprio Freud admite existir. Tá? Além de lacunar, voltando à ideia da memória que nos trai, que é um tema importante para o Freud, há uma teoria da memória no Freud, isso é importante. Isso é uma das outras razões que permite estabelecer um diálogo com a escola de Frankfurt, por exemplo, o Adorno e principalmente o Walter Benjamin. Há uma teoria do sonho, desculpa, uma teoria da memória no Freud, mas essa memória, ele já nos alertou, ela é lacunar. Além de ser lacunar, a nossa memória reproduz o sonho, diz o Freud, de maneira infiel, adulterada, deformada. Bom, qual a consequência disso, então? É muito provável que o sonho nunca é tão coerente como nós o narramos. Quando a gente narra o nosso sonho, a gente já produz uma certa coerência a esse sonho. A gente já imputa ao sonho uma certa lógica. Mas, repito, para o Freud, isso não se apresenta como um problema. Porque, segundo ele, cada detalhe do sonho, cada elemento, não importa se ele é absurdo ou fantástico, são objeto de interpretação. E lembra que eu disse anteriormente, né? É o pressuposto freudiano de que nós sabemos os sentidos do sonho, mas não sabemos que sabemos. Né? Então, qualquer associação que a gente cria na hora de narrar o sonho, isso já é importante, isso já é parte da interpretação. Além disso, as associações construídas pelo próprio sonhador ou pela própria sonhadora não deixam de fornecer informações importantes para o intérprete. É isso que o intérprete está interpretando. Né? As modificações introduzidas no sonho pelo seu narrador não são completamente arbitrárias, diz o Freud. E essas modificações introduzidas no sonho pelo seu narrador ou pela sua narradora, ao sonho se relacionam. É como se essas modificações introduzidas lançassem pistas importantes para a própria interpretação do sonho. Então, quando a gente narra, a gente já fornece uma certa lógica a esse sonho. Né? A gente, à medida que a gente narra o sonho, a gente produz uma certa coerência do sonho, porque nós mesmos vamos construindo associações. Esses detalhes todos são importantes para a interpretação do sonho. Por isso que para o Freud não vai ser um problema. Quer dizer, é uma parte importante da análise dos sonhos romper com as resistências, das quais os esquecimentos são parte importante. Quer dizer, o esquecimento é uma forma de resistência, é uma forma de atuação da censura. Então, quando a gente narra um sonho já fazendo associações, é como se nós mesmos estivéssemos nos empenhando para romper com essa resistência, para enfrentar, de alguma maneira, em algum grau, essa censura.
Tá claro até aí? Bom, aí o Freud se pergunta, né? E aí vem uma parte importante do texto, do livro do Freud, a interpretação dos sonhos. Topologicamente, onde se forma o sonho? Para a formação do sonho se dá no sistema inconsciente, que ele vai chamar no texto, eu vou colocar aqui no chat, de sistema ICS. Então, o ímpeto para a formação do sonho se dá no sistema ICS, que é o inconsciente, que existe por detrás de um outro sistema que ele vai chamar de PCS, que é o pré-consciente. E aí diz o Freud, essa excitação onírica que começa no inconsciente, ela tenderá e tentará se prolongar no pré-consciente. E a partir do pré-consciente obter acesso à consciência, que seria o sistema CS, sistema consciente. Então vamos lá. Então, mas só alertando que esse inconsciente não existe num lugar, segundo Freud, um lugar específico do cérebro. Está no lombo frontal, está no meio. Não. No Freud não existe um lugar específico para esse inconsciente. Né? E aí ele vai dizer, mas é ali que se forma. Né? O ímpeto para a formação do sonho se dá no sistema inconsciente, que existe por detrás de um outro sistema, que é o PCS, que é o pré-consciente. Então, diz ele, a excitação onírica começa no inconsciente e tenderá e tentará se prolongar até o pré-consciente e, a partir dele, obter acesso à consciência. Esse caminho que leva do inconsciente ao consciente, passando pelo pré-consciente, durante o dia fica bloqueado aos pensamentos oníricos, diz o Freud. Então, esse caminho que leva do inconsciente ao consciente, passando pelo pré-consciente, durante o dia fica bloqueado aos pensamentos oníricos pela atuação da censura, que ele chama inclusive de censura da resistência. Essa censura da resistência impede que os sonhos, que os nossos desejos acedam à consciência. Ele até chama de sonhos diurnos, os devaneios, que nunca a gente completa esses devaneios porque a censura sempre atua impedindo, né, que esses devaneios avancem demais. Bom, isso acontece diuturnamente, né? Temos nossos devaneios, mas que nunca se completam, nunca se realizam, porque a censura atua. Né? E não só a censura, se a gente pensar sociologicamente, como a gente está atravessado por um conjunto de interações, por um conjunto de demandas, de reivindicações, não tem como a gente ficar devaneando o tempo todo. Né? Alguma coisa acontece que nos retira desse acontece, né, diz o Freud. O sonho traz à tona um desejo reprimido ainda na infância e que se encontra adormecido no sistema inconsciente. E circunstâncias e experiências vividas no presente, o que o Freud chama de maneira poética de restos da vida diurna, na fase adulta, podem disparar, podem despertar o que estava adormecido. Então, recuperando o argumento do Freud. O sonho traz à tona um desejo reprimido ainda na infância e que se encontra adormecido no sistema inconsciente. Mas nós, na nossa vida adulta, hoje, a partir de certos fatos que a gente experimenta, a partir de certas circunstâncias, a partir de experiências vividas no presente, esses, que são os restos da vida diurna, podem disparar, podem fazer despertar o que estava adormecido. E aquilo que estava adormecido irrompe durante o sono, que é justamente o momento em que a vigília onírica se encontra enfraquecida. No momento que a vigília onírica se encontra enfraquecida, alguma coisa que a gente viveu durante o dia serve de gatilho para disparar aquilo que estava adormecido do nosso inconsciente, desse desejo reprimido ainda na nossa infância. Tá claro esse argumento do Freud?
Então, vou ler aqui um trechinho do Freud, tá? Do livro A Interpretação dos Sonhos. A minha edição, como eu já falei para vocês, é da LPM, então, na minha edição, é a página 577. Vai dizer o seguinte, o Freud. O sonho é, em seu todo, uma regressão às condições mais remotas do sonhador, uma revivificação de sua infância, das moções de impulso dominantes nela e dos modos de expressão nela disponíveis. Essas moções de impulso, em alemão seria Treibregungen. Lembrando que, eu já fiz esse alerta na aula passada, mas não custa repetir. A LPM traduz pulsão como impulso. Provavelmente a tradução da Companhia das Letras, que eu disponibilizei para vocês, vai falar em moções de pulsão, vai falar em pulsões, que nesse caso é a tradução mais adequada. Ao invés de pulso, pulsões. Tá? Então, num certo sentido, um comentador do Freud, eu vou colocar o nome dele aqui, eu acho que eu não tinha citado ainda. Eu já tinha falado do Zweig para vocês, do Stefan Zweig. Não? É um escritor que se especializou em escrever biografias, né? E uma delas é sobre o Freud. Só que as biografias do Zweig são interessantes porque não é uma mera reconstrução das trajetórias de vida. Né? Ele faz uma série de considerações teóricas sobre a obra desses autores, ele articula a vida desses intelectuais a uma vida social, a uma história social. Então são livros que valem muito a pena. Esse que o Caetano comentou eu não li. E ele também tem um livro de contos. O de contos é bem bacana, esse eu li. Então vai dizer o Zweig que, num certo sentido, o sonho é uma espécie de mediador. E aí eu vou usar a expressão do Zweig, porque, além de tudo, o Zweig escrevia muito bem, né? Ele era muito poético também. Ele diz o seguinte: o sonho é uma espécie de mediador entre, cito o Zweig, o mundo abissal de nossos sentimentos e aquele sobreposto à nossa visão. Então, esse mundo abissal dos nossos sentimentos é o mundo das profundezas no nosso inconsciente. E aquele sobreposto à nossa visão é esse mundo objetal que a gente tem contato. Esse mundo que está fora da gente, que a gente enxerga, a gente olha, a gente sente, a gente apalpa, a gente cheira, enfim. Né? E aí, segundo o Freud, aí é o Freud dizendo, por trás dessa infância individual, a gente conseguiria aceder também ao que o Freud chama de infância filogenética. Eu vou colocar aqui no chat a expressão do Freud. Então, eu escrevi errado, peraí. Agora eu escrevi certo. Então, diz o Freud que por trás dessa infância individual, nós conseguimos aceder a uma infância filogenética. Ou seja, a gente conseguiria aceder ao desenvolvimento do gênero humano, do qual o indivíduo é, e aí a expressão do próprio Freud, uma repetição abreviada. Então, repetindo, diz o Freud que por trás dessa infância individual, nós conseguimos aceder àquilo que ele chama de infância filogenética, ao desenvolvimento do gênero humano, do qual nós, indivíduos somos apenas, expressão é do Freud, uma repetição abreviada. Ou seja, por meio da análise dos sonhos, nós conseguiríamos, portanto, chegar a conhecer a herança arcaica do homem naquilo que é psiquicamente inato. Existiria uma herança arcaica dessa humanidade que é psiquicamente inata. Essa perspectiva, depois ela reaparece posteriormente, e aí com certo aprofundamento, no Jung. O Jung retoma essa tese de uma herança arcaica da humanidade, né? Que seria psiquicamente inata e que se manifesta, por exemplo, por meio dos símbolos. Né? O Freud fala disso também, né, do folclore. Então, Raquel, o principal motivo de rompimento, no fundo, é esse, né, o Jung secundarizar a importância da sexualidade no entendimento das nossas pulsões, dos nossos desejos, dos nossos sonhos. Né? Acho que está ali o principal motivo.
E aí, mas falando disso, né, falando o sonho e realização do desejo, é uma pergunta que o Freud se faz. Mas o sonho é sempre realização de desejo? Sejam aqueles que se mostram abertamente como realização do desejo, como no caso das crianças, né, que ele diz, a criança queria comer chocolate, sorvete de manhã, não, à tarde não deram sorvete, ela sonhou com sorvete, né? Então esses são os casos que a realização o desejo se mostra de maneira mais explícita, né, como os sonhos das crianças. Sejam aqueles cuja realização do desejo seria irreconhecível, né? Porque está lá guardado o nosso inconsciente, né? Ele foi a censura impede que ele rompa, enfim, não haveria outros atos psíquicos que se apresentassem nos sonhos. Né? O Freud se faz essa pergunta, né? O sonho sempre é realização de desejo? Ele vai dizer que sim, embora ele vá admitir nesse texto mesmo a existência do sonho traumático, mas mesmo nesse caso, ele associa o trauma a um desejo. Então, para o Freud, sim. Né? Para o Freud, o sonho é sempre a realização de um desejo. E, segundo ele, há 3 origens possíveis para o desejo, que eu vou enumerar aqui para vocês, então. Tá? Há 3 origens possíveis para o desejo, segundo Freud. Primeiro, esse desejo pode ter sido excitado durante o dia e não ter encontrado nenhum tipo de satisfação devido às circunstâncias externas. E nesse caso, então, o desejo fica pendente, ele fica, diz o Freud, ele fica reservado para a noite. Esse é o primeiro caso. Tá? Então, repetindo, sim, para o Freud o sonho é sempre a realização do desejo, e para ele há 3 origens possíveis do desejo. Primeiro, o desejo pode ter sido excitado durante o dia, não ter encontrado nenhum tipo de satisfação devido às circunstâncias externas, e aí, nesse caso, o desejo pendente fica reservado para a noite. É o caso da criança que sonha com sorvete, a mãe ou o pai não comprou sorvete, ela sonha com sorvete à noite. Segunda origem do desejo. Esse desejo pode ter surgido durante o dia, mas ter sido rejeitado pela própria censura. Né? E nesse caso, o desejo também se encontra pendente, mas reprimido. Então, veja, num caso, o desejo é adiado para ser realizado no sonho. No segundo caso, o desejo se encontra pendente, como no primeiro caso, mas ele é reprimido. E o terceiro, diz o Freud, esse desejo pode não ter relação nenhuma com a vida diurna e se encontrar entre aqueles desejos que se manifestam apenas à noite, provindos exatamente do material reprimido que se agita em nós. Que é aquele sonho que foi, aquele desejo que foi reprimido lá na nossa infância e ficou reprimido em nosso inconsciente. É esse terceiro tipo que é incapaz de se libertar completamente do inconsciente. E é esse terceiro tipo aquele capaz de criar um sonho no adulto. Então, repetindo, o terceiro desejo pode não ter relação nenhuma com a vida diurna. Espera aí que o Frederico quer entrar aqui. Então, boa noite, Frederico. Então, esse desejo pode não ter relação nenhuma com a vida diurna e se encontrar entre aqueles desejos que se manifestam apenas à noite. Por quê? Porque são aqueles desejos provindos do material reprimido que se agita em nós. É esse terceiro tipo que é incapaz de se libertar completamente do inconsciente, e é justamente esse terceiro tipo aquele capaz de criar um sonho no adulto, porque foi aquele desejo reprimido lá na nossa infância, que pode encontrar gatilhos na vida diurna que o ativem. E aí ele tenta aceder ao pré-consciente, depois ao consciente, mas a censura não deixa. Então diz o Freud,
desejos conscientes, porque existem os desejos conscientes. Eu quero este sorvete. Eu quero matar o meu chefe, que me deu muito trabalho para o final de semana. Existem desejos conscientes. Mas esses desejos conscientes apenas se transformam em excitadores do sonho, segundo Freud, quando conseguem despertar um desejo inconsciente. Daí a impressão, diz ele, de que apenas o desejo consciente se realizou no sonho. Por isso, o desejo figurado no sonho, diz o Freud, só pode ser um desejo infantil, aquele desejo que ficou reprimido lá no nosso inconsciente, que o desejo consciente vai despertar. E aí, quando a gente sonha, a gente fica com a impressão que só realizou o desejo consciente. Mas tem um inconsciente que tenta se realizar no sonho também. O desejo é tão inconcebível que aí ele se transforma nesse sonho desesperador. Para nós, no mundo da consciência, para a gente aquilo é tão inconcebível, tão proibido, que aí o sonho ganha esses contornos. Mas eu vou falar deles justamente agora. Então resta ao Freud discutir aqueles sonhos, né, que é o que é a pergunta da Annelise, que nos provocam sensações desagradáveis, que são sonhos angustiantes. E aí diz o Freud, então é a primeira vez, tá, que o Freud admite a existência de sonhos angustiantes. Ele vai dizer, também esses sonhos desprazerosos são realizações de desejo, que revelam a divergência entre o consciente e o inconsciente. Porque conscientemente, para a gente, aquilo é inconcebível, mas que se realiza no nosso inconsciente. Então, tais sonhos implicam, de um lado, a realização de um desejo, de outro lado, um temor que o desejo se realize. Então, eu sonho que eu quero matar o meu filho. Quer dizer, isso é inconcebível no plano da consciência. Como assim? Eu sonho que eu quero transar com a minha mãe. Né? Isso no plano da consciência é inconcebível. Isso é um tabu. Né? O incesto é um tabu cultural. Então, mas diz o Freud, mas é realização de desejo, mas ele provoca desprazer. Então, eu repito, tais sonhos implicam, de um lado, a realização de um desejo, de outro, um temor. A angústia gerada por essa divergência entre o consciente e o inconsciente consiste, diz ele, na reação indignada e violenta à satisfação concretizada do desejo recalcado, que é um desejo considerado abominável. Então, a angústia serve justamente para dar fim ao sonho, para o sonho ser interrompido, para o desejo não se realizar, sequer no nosso sonho. Está claro isso? Então, esse desprazer é uma maneira da censura atuar, a ponto até de nos despertar, de interromper o sonho para que aquele desejo não se consuma, não se realize. Porque ele é tido como inconcebível. Todos esses caras vão dizer, se você quer entender a loucura, você pode começar pela interpretação dos sonhos. E de sonhos, pessoas consideradas, entre aspas, não loucas. Porque o modus operandi é o mesmo. Da neurose do sonho é o mesmo modus operandi. Ou pode ser até o mesmo modus operandi de uma psicose. Né? Vou ler aqui um trecho do Freud, que é um trecho mais ou menos longo, mas ele é importante. Tá? Vou ler aqui. Diz o Freud que um processo psíquico que libere angústia ainda assim possa ser uma realização de desejo, eis um fato que há muito não contém mais nenhuma contradição para nós. Explicamos esse caso da seguinte maneira. O desejo pertence a um sistema, o inconsciente, enquanto o sistema do pré-consciente rejeitou e reprimiu esse desejo, justamente para ele não aceder à consciência. Né? Mesmo em plena saúde psíquica, a sujeição do inconsciente pelo pré-consciente não é completa.
A medida dessa repressão fornece o grau de nossa normalidade psíquica. Sintomas neuróticos nos indicam que os dois sistemas se encontram em conflito, o inconsciente e o pré-consciente. Eles são os resultados de compromisso desse conflito e lhe colocam um fim provisório. Provisório porque eu posso voltar a sonhar com isso. Né? Por um lado, concedem ao inconsciente uma saída para o escoamento de sua excitação. Servem-lhe de porta de emergência. E, por outro lado, dão ao pré-consciente a possibilidade de controlar o inconsciente em certa medida. Então, vejam, não pode haver a repressão completa, senão o sujeito, a gente enlouquece. Você tem que dar uma certa vazão a esse desejo, mesmo que desprazeroso. Mas ele não pode se realizar completamente também. Então, essa é a eterna luta entre o inconsciente e o pré-consciente, entre a realização do desejo e a censura. Diga, Raquel. Então, a realização de um desejo, dizia o Freud, certamente deve causar prazer. Mas aí vem a sacada do Freud. O Freud se pergunta, mas devemos nos perguntar a quem? A quem a realização de um desejo deve causar prazer? Aí a gente poderia responder, obviamente que deve causar prazer aquele ou aquela que tem o desejo. Se eu desejo, tem que me causar prazer. Né? Mas, ao mesmo tempo, aquela pessoa que tem os desejos também rejeita esses desejos. Também os censura. Diz o Freud, também não gosta deles. Logo, a sua realização não pode nem causar prazer, mas o oposto disso, pode causar desprazer, que aparece sob a forma da angústia, desse sonho inconcebível que nasce, que rompe e provoca desprazer, provoca angústia. Né? Então vejam que a realização do desejo pode causar prazer, mas também pode causar o oposto do prazer, que é o desprazer, que aparece sob a forma da angústia. E aí o Garcia Rosa, que eu já citei aqui, encontra a seguinte formulação, a partir do Freud, uma formulação bem feliz, eu acho. Ele diz o seguinte, o sonhador, em sua relação com os desejos oníricos, pode ser comparado à soma de duas pessoas unidas por um elemento comum. Então, repetindo, a formulação do Garcia Rosa. O sonhador, em sua relação com os desejos oníricos, pode ser comparado à soma de duas pessoas unidas por um elemento comum. O elemento comum é o desejo. Aí o Garcia Rosa completa. Então, a qual sujeito o sonho deve agradar? Ao que deseja ou ao que censura? Então, o elemento comum é o desejo. Quais são as duas pessoas unidas pelo desejo? Aquela que deseja e aquela que censura. E aí diz o Garcia Rosa, a realização do desejo satisfaz o inconsciente e a censura ao desejo satisfaz o pré-consciente, estabelecendo, então, uma tensão permanente entre ambos os sistemas, pois ambos os sistemas nunca estão em acordo. Um quer satisfazer o desejo e o outro quer censurar. Então, a repressão, ela não procura apenas evitar o prazer, mas procura principalmente evitar o desprazer. Então, então é como se cada um dos sistemas fosse satisfeito parcialmente e nunca completamente. Então, diz o Garcia Rosa, os sistemas pré-consciente e consciente, aí ele acrescenta o sistema consciente, o Garcia Rosa, tá? Os sistemas pré-consciente e consciente não podem nem inibir completamente os impulsos inconscientes, pois isso aumentaria a tensão no inconsciente até um nível insuportável, nem permitir que todos os impulsos venham à tona, o que seria igualmente desprazeroso. Então, repetindo, ambos os sistemas, o inconsciente e o pré-consciente, são atendidos parcialmente. Logo, ambos os sistemas não são satisfeitos completamente. É essa tensão que nos define. Uma tensão
que não encontra solução e nem pode encontrar solução. Então vejam, o que o Freud está dizendo, por exemplo, um funcionamento psiquicamente saudável pressupõe o quê? Essa tensão. Então somos feitos de tensão. Eu acho isso brilhante no Freud. Né? Dentro de nós também convivem dois contrários em luta, mas que nos definem, entre a realização do desejo e a censura do desejo, entre o sistema inconsciente e o pré-consciente. Cada um é satisfeito parcialmente e nunca completamente. Por quê? Porque eles nunca estão em acordo. Eles estão sempre em desacordo. Tá claro isso? E também me parece que essa tensão entre o desejo e a censura encontra novamente no Zweig uma feliz formulação. Vejam só a formulação do Zweig, que é curtinha, sintética, mas acerta o alvo e é bonito. Escreve lá o Zweig. Esquece-se aquilo que na alma se queria esquecer. Perde-se o que se desejava perder. Então vejam, é a ideia da perda e do desejo. Cada um é realizado parcialmente. A gente deseja, mas nunca vai ter os desejos completamente atendidos. Mas a repressão também não pode ser completa, porque isso causaria algum tipo de neurose. Tá claro, então, como é que funciona isso para o Freud? E como eu estava dizendo antes para a Raquel, na leitura do Zweig, o sonho possui algo de catártico. E aí eu vou ler um trechinho aqui para vocês, que dá essa dimensão, né, de que o sonho é uma espécie de catarse. Vai dizer o Zweig: somente ali no sonho, o homem pode assassinar os seus adversários, pode submeter os seus superiores, finalmente pode viver em uma divina liberdade, seguindo em êxtase os sentimentos mais íntimos. Então, o que o Zweig está querendo dizer para a gente? São nos sonhos que os desejos rejeitados durante a vigília se realizam. Nesse sentido, os sonhos, e aí quem está dizendo isso é o próprio Zweig, são necessários para estabilizar o nosso equilíbrio psíquico. Isso quem diz é o Zweig. Tá? Os sonhos, segundo ele, o Stefan Zweig, são necessários para estabilizar o nosso equilíbrio psíquico. Então, essa é a dimensão catártica do sonho. Não chega a ser sublimação, mas tem ali, em algum grau, uma catarse que permite que minha vida psíquica encontre um equilíbrio em meio a essas tensões, a esses conflitos. Né? Mais adiante, o Zweig, para completar ainda a ideia de que existe no Zweig a tese de que os sonhos são catárticos. Mais adiante no texto, o Zweig vai dizer o seguinte: o sonho significa um substituto para a ação e nos poupa de agir. E eu vou citar novamente aqui o autor para demonstrar sua tese a respeito da força catártica do sonho, a despeito dos conflitos que atravessam o nosso inconsciente. Então, o Zweig não está dizendo que não tem conflito, mas esses conflitos têm uma força catártica. Vou citar de novo o autor, tá? Diz lá o Zweig: como a alma não explodiria sob tal pressão atmosférica, ou como não se libertaria em uma violência ilusória, se o sonho não permitisse um fluxo para todos esses desejos acumulados à noite? O sonho vem a nós não como perturbador da vida e do descanso, mas como guardião do sono. Nas fantasias libertadoras, a alma supera a urgência de suas paixões com uma alucinação, para que, pela manhã, o corpo restaurado encontre em si mesmo uma psique purificada, a catarse, livre para respirar, em vez de sobrecarregada com tensões. Então, digamos que o Zweig privilegia um dos aspectos da atenção, que é o efeito catártico do sonho, colocando um pouquinho de lado, é verdade, o papel da censura. E com isso, relegando a um segundo plano os conflitos que atravessam o inconsciente e que ele reconhece existir. Tá? Ele reconhece a existência dos conflitos, mas parece que na sua interpretação, na sua leitura que ele faz da interpretação dos sonhos, ele coloca esses conflitos um pouquinho de lado para sublinhar, para reforçar a importância do efeito catártico do sonho. Né? A tese poderia até ser discutível, mas ela não é desprovida de sentido, ao meu ver.
uma vez que o aspecto curativo dos sonhos vai reaparecer mais adiante no autor que a gente vai ler também, que é o Ferenczi. O Ferenczi vai dizer claramente isso: o sonho tem efeito curativo. E o que é a catarse se não um efeito curativo? Né? Então, podemos discutir se é justo o Zweig colocar em segundo plano o conflito, que para o Freud é tão central. A gente pode até discutir. Agora, não dá para dizer que é desprovido de sentido, porque até o Ferenczi foi discípulo do Freud, depois rompeu. O Freud rompeu com todo mundo, também rompeu com Jung, depois ele rompe com Ferenczi, mas esse aspecto curativo dos sonhos reaparece mais tarde no Ferenczi.